Fim da exigência de fazer o teste negativo para viajar para a Europa. Uma excelente notícia é que alguns países recentemente, atualizaram as suas exigências e restrições de viagem e abonaram aí a necessidade de fazer o teste de Covid, o PCR ou antígeno, o que facilita demais o nosso planejamento de viagem. Primeiro, porque reduz o custo, esses testes são caros, e também de ter que ficar se preocupando se o teste vai dar positivo ou negativo, ficar apreensivo antes de embarcar e ter que fazer aqueles cálculos de quando precisa fazer o teste, se é 72 horas antes, 48, 24 horas, enfim. Facilita bastante a nossa programação. E se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, o meu nome é Bruno e aqui no canal eu falo sobre dicas de planejamento de viagem. Vem comigo entender quais são os países que não precisam mais do teste negativo para poder embarcar para a Europa, saber quais são os documentos que você vai ter que apresentar, porque não precisa do teste, porém precisa estar vacinado. Eu vou falar do certificado de vacinação, qual que é a validade da vacina lá na Europa, enfim, tudo que você precisa saber, os sites que você precisa consultar para viajar tranquilo e sem problemas. Começando pela França, a partir do dia 12 de fevereiro, viajantes vacinados dentro do esquema vacinal aceito pela França não precisam do teste negativo. Aí você precisa emitir o seu certificado de vacinação do Conect SUS em inglês ou espanhol. As vacinas aceitas lá na França são a Pfizer, a Janssen, AstraZeneca e Moderna, que são as vacinas aceitas pela EMA, que é a Agência de Medicamentos da Europa. Para quem tomou Coronavac, as 2 doses, pode entrar na França desde que tenha tomado uma dose de reforço da Pfizer ou da Moderna. Por que essas duas? Porque são as vacinas que usam a metodologia do RNA mensageiro e aí sim a França aceita sem problemas. Uma questão bastante importante é que a validade da vacina lá para a França é de 4 meses para quem tomou a segunda dose. Após 4 meses, você vai precisar de tomar uma dose de reforço. Essa regra dos 4 meses está vigente a partir do dia 15 de fevereiro. Então, uma excelente notícia aí para quem vai para a França. A França, gente, já não exigia o teste negativo. Ela começou a exigir depois que veio a variante Ômicron, começou a aumentar muito o número de casos e, por precaução, eles começaram a exigir novamente o teste. Aí, a partir do dia 12 de fevereiro, eles retiraram novamente a necessidade do teste, desde que você esteja vacinado. Eles aceitam o certificado de vacinação daqui do Brasil, basta emitir pelo Conect SUS, e você pode embarcar tranquilamente. O que você tem que ficar muito atento para quem está indo viajar para a França é com relação à validade da sua segunda dose. Regra geral, na União Europeia já tem o comunicado de que a validade da segunda dose é de 270 dias, ou seja, 9 meses. Então, se você tomou aí a sua segunda dose, está com o seu ciclo vacinal completo e está dentro de 9 meses, você poderia viajar para a Europa. Porém, a França, no dia 15 de fevereiro, começou a adotar esse novo esquema de validade de 4 meses. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem incentivar a vacinação para quem está indo lá para a França, para quem mora na França, e por isso eles reduziram essa questão da validade da segunda dose. Aí você precisa tomar a sua dose de reforço para poder viajar para a França. Então fica muito atento se você pretende ir para a França e ficar atento aí na sua questão da validade. E para você que tomou as 2 doses da Coronavac, você tem que ficar atento com relação à dose de reforço, porque tem que ser da Pfizer ou da Moderna. Aqui no Brasil a gente não tem Moderna, então você tem que tomar a vacina da Pfizer. O que você faz? Pega lá no site do governo da França, que tem essa questão do esquema vacinal que eles aceitam, então tem essa questão falando explicitamente que a terceira dose tem que ser a Pfizer ou a Moderna. Imprime isso. No site da Embaixada da França no Brasil, também tem essas regras explicando sobre a Pfizer. Imprime, leva no seu posto de vacinação e peça que eles vacinem o reforço com a Pfizer, porque você está com viagem programada, leva seu comprovante de viagem, sua passagem aérea, porque aí não vai ter problema, o posto vai poder autorizar essa sua vacina da Pfizer sem problema. Uma dica importante, porque se você tomar uma outra vacina, você não consegue entrar na França. Aqui no site do Reopen EU, que é aquele aplicativo que eu sempre falo para vocês consultarem as regras de vacinação atualizadas, tem toda essa questão também do esquema vacinal, os documentos que você pode entrar, sobre prova de recuperação, sobre teste. Tem os links também para o site do governo. Se você clicar nele, vai cair nessa tela que tem o comunicado que a partir de 12 de fevereiro não precisa mais do teste negativo, que basta a comprovação do regime de vacinação completo e é suficiente para chegar na França.
Então eu sugiro imprimir essa página também no dia do seu embarque, caso na hora do check-in eles questionem que você precisa apresentar um teste negativo. Então isso daqui é a prova do site oficial lá da França de que você pode sim viajar com o seu certificado de vacinação. Vamos agora para Portugal, que tem gerado muita dúvida, né? Porque Portugal colocou que você pode entrar com certificado de vacinação, porém, gente, eles não aceitam o do Conect SUS. Então vamos para as regras. Portugal, não precisam de testes os viajantes que possuem o certificado de vacinação europeu ou de um país com certificado emitido com as condições recíprocas. E aí tem a lista de países, eu coloquei ela aí, o Brasil não está nessa lista, e eu destaquei aí a Suíça, já vou te falar por quê. Se você não atender essas questões aqui do certificado europeu, você precisará fazer o teste de Covid. Eu recebi muitas dúvidas nos comentários de pessoas que falaram que não precisam mais do teste de Covid para entrar em Portugal. Porém, gente, essa regra só vale para você que tem o certificado europeu. Eu vou deixar a imagem dele aí na tela, que é tipo o nosso certificado do Conect SUS, mas para quem vacinou lá na União Europeia ou para quem já validou a sua vacina do Brasil lá na Europa. E eu destaquei a Suíça, porque é possível validar o nosso certificado do Conect SUS para o certificado suíço. E aí, né, você tem que estar indo viajar para a Suíça para fazer essa validação, ou para você que foi para a França, validou a sua vacina do certificado do Conect SUS do Brasil para o certificado francês, que é válido em toda a União Europeia, aí sim você consegue viajar para Portugal sem problemas e sem fazer o teste. Agora, se você não tem o certificado europeu ou suíço, você vai precisar fazer o teste negativo, porque Portugal ainda não reconhece o nosso certificado do Conect SUS. E se você entrar no site do Reopen EU, lá de Portugal, já tem atualizado essa questão, né, da prova de vacinação. Ele fala que precisa preencher o formulário do passageiro, né, que tem o link aqui, e também a prova de vacinação ou recuperação da Covid emitido por um certificado da União Europeia Digital de Covid, que é o que eu acabei de falar. Não tem esse certificado, aí você vai precisar o resultado negativo para um teste na pré-partida, o PCR com validade de 72 horas e o antígeno eles reduziram o prazo, agora são 24 horas. E se você entrar no site oficial de Portugal, o Visit Portugal, que eu deixei na descrição do vídeo também, vai ter todas essas regras. Eu recomendo que você imprima essa página oficial aqui do Visit Portugal na hora de fazer o seu check-in lá para o seu voo para Portugal. Por que eu estou batendo na tecla dessa questão de imprimir o comunicado oficial do governo? Porque eu tive um passageiro aí que me relatou recentemente que ele foi para Portugal com um certificado da União Europeia e não deixaram ele embarcar. Ele teve que fazer um teste antígeno para poder autorizar o embarque. Agora, se você imprimir essa questão oficial aqui do governo, aí não tem como eles impedirem, gente, porque você está provando que é uma aceitação lá do governo e que você pode viajar tranquilamente. Então, coloca na sua pastinha de viagem aí esses comunicados, né, sejam dos sites do governo, das embaixadas, dos consulados, para você estar respaldado e viajar tranquilo. O próximo país que não precisa mais do teste negativo para viajar é a Espanha. A Espanha, na verdade, já tem muito tempo que não precisa, basta o certificado de vacinação, emite ele pelo Conect SUS em inglês ou espanhol que você vai viajar tranquilo. A Espanha foi um dos primeiros países que autorizou a viagem lá para a Europa, para a Espanha especificamente, sem a necessidade do teste, basta ter vacinado, né, tá com seu certificado do Conect SUS. E para a Espanha, vale a regra geral da validade da vacinação da União Europeia, que é de 270 dias ou 9 meses, diferente da França, que eu acabei de falar no vídeo, lá no início do vídeo, que é de 4 meses, então fica atento a esses detalhes. Eu coloquei aí mais uma listinha de alguns países, né, que bastante procurado por brasileiros e que não precisa mais do teste, como a Alemanha, a Irlanda, a Suíça, o Reino Unido. Você pode consultar essas regras aqui no aplicativo do Reopen EU. No caso do Reino Unido, né, que não está presente aí no Reopen, tem o site oficial do governo do Reino Unido, eu vou deixar na descrição do vídeo também, e lá fala: se você estiver totalmente vacinado, antes de viajar para a Inglaterra, você deve preencher um formulário de localização de passageiro. Você precisa fazer isso nas 48 horas antes de chegar na Inglaterra. Aí detalhe, você não precisa fazer nenhum teste de viagem de Covid-19 antes de viajar para a Inglaterra ou depois de chegar.
Então, super claro aí, informando no site oficial. Imprime também se você está indo lá para o Reino Unido, para a Inglaterra, essa página do governo, para você poder apresentar na companhia aérea. Gente, via de regra, as companhias já estão atualizadas, mas como muda o tempo todo, eu recomendo que vocês imprimam isso para que você conteste caso eles exijam esse teste de você e você vai estar respaldado. Eu não coloquei todos os países na lista porque já são mais de 30 países que aceitam que nós brasileiros possamos viajar para a Europa sem a necessidade do teste negativo, bastando ter a nossa vacina, né, o nosso certificado de vacinação. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico no detalhe o passo a passo de cada uma das abas lá do aplicativo ReopenEU para você consultar as regras atualizadas do país que você está viajando. Porque essas regras mudam e eu não consigo ficar te dando a resposta exata do que está precisando para aquele país. Então dá uma olhada nesse vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima no card e também na descrição do vídeo. Fique muito atento também no caso de você estar indo viajar com conexão, ou seja, sai do Brasil, vai para Amsterdã, na Holanda, por exemplo, mas tem uma conexão em Paris. Você tem que saber quais são as regras do país que você está fazendo a conexão e do seu destino final. Pode ser que na conexão exija o teste ou no seu destino final exija o teste e lá no aplicativo você vai consultar essas regras de conexão. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico exatamente como consultar a regra de conexão. Eu vou deixar ele também aqui em cima no card e na descrição do vídeo, dá uma olhada aqui embaixo. E se você gostou das informações do vídeo de hoje, o que eu te peço é para deixar o seu like e confira as playlists de planejamento de viagem e playlist da Europa. Lá eu tenho vários outros vídeos em que eu falo de como viajar na pandemia e como planejar sua viagem. Lembrando que também tem as playlists dos países para você consultar dicas, roteiros, tem playlist da França, da Espanha, dá uma olhada que o canal está repleto de conteúdo. E óbvio que eu te convido a se inscrever aqui no canal que tem tudo sobre planejamento de viagem. Tenha uma excelente viagem para a Europa e a gente se vê no próximo vídeo.